Você conhece os conceitos de eficiência e eficácia? Entenda-os para não cometer erros em seus investimentos. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Suponha que eu jogue um dado e te ofereça duas opções. Você ganha se der 1 ou 2, essa é a opção Marte. Ou você ganha se der 3, 4, 5 ou 6, essa é a opção Terra. Se você pensou como eu, deve ter escolhido a segunda opção. A opção Terra é melhor porque, claro, oferece 4 chances em um total de 6. Enquanto a opção Marte oferece apenas 2 chances de vitória. Mas note que, mesmo escolhendo a opção mais atraente, e posso dizer tecnicamente correta nesse caso, nada pode garantir que você sairá vitorioso desse jogo. Esse exemplo, pessoal, é didático demais. Em especial, ele nos mostra a diferença entre ser eficiente e eficaz. Ser eficiente é fazer algo da melhor maneira possível, ao passo que ser eficaz significa atingir o objetivo, seja ele qual for. O ideal, claro, é ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Mas isso nem sempre é possível, especialmente em investimentos, onde não temos o controle absoluto sobre a eficácia, mas temos sobre a eficiência. Vamos falar mais sobre isso. No jogo apresentado, a decisão eficiente é aquela que leva a maior chance de vitória. Nesse caso, aproximadamente 67%, ou seja, 2/3 de chances de vitória. Em outras palavras, é o dobro em relação à outra opção. A eficiência da decisão, nesse caso, está diretamente ligada à chance de atingir a eficácia. A eficiência pode não garantir a eficácia quando há incertezas, mas no âmbito dos investimentos, ela é certamente o caminho mais adequado e mais próximo para a eficácia, ou seja, para atingir os seus objetivos. Um outro ponto didático que quero destacar a partir desse jogo nasce na lei matemática dos grandes números. Caso você pudesse jogar esse dado muitas vezes, aí a eficiência te levaria indubitavelmente à eficácia. Em outras palavras, afirmo que se o dado for jogado 1000 vezes ou até um pouco menos, a estratégia de sempre escolher a opção Terra será a melhor possível e sairá vitoriosa. Você pode acreditar nisso. As probabilidades, aliás, têm essa interpretação. Se qualquer jogo for repetido muitas vezes, os resultados acumulados tenderão para as probabilidades teóricas. Em investimentos, naturalmente, também temos muitas incertezas. A primeira lição que tiramos ao transportar as ideias desse jogo do dado para investimentos é que estratégias de longo prazo têm muito mais chances de saírem vitoriosas quando comparadas a estratégias de curto prazo. Ao investir no longo prazo, é como se lançássemos o dado diversas vezes. E nesse caso, uma estratégia eficiente aumenta e muito suas chances de ser também uma estratégia eficaz, ou seja, que atinja retornos satisfatórios no longo prazo. Uma segunda lição importante diz respeito ao efeito que a incerteza provoca, notoriamente pela aleatoriedade latente. Suponha que João apostou na opção Marte, 1 ou 2, e José na opção Terra, 3, 4, 5 ou 6. Se o dado resultar no número 1, João, com sua estratégia ineficiente, acabou sendo eficaz.
E num segundo lançamento do dado, quem garante que o dado não pode dar novamente a vitória a João? Nesse ponto, lembro do excelente livro O Andar do Bêbado, de Leonard Mlodinow. O livro discute como o acaso determina nossas vidas e pretende nos ajudar a fazer escolhas acertadas e a conviver melhor com fatores que não podemos controlar. Esse podcast tem profunda inspiração nesse livro. Em especial, destaco a passagem a seguir, sob minha livre interpretação. Não estamos preparados para lidar com o aleatório e por isso não percebemos o quanto o acaso interfere em nossas vidas. Tendemos a analisar o sucesso como fruto de nossas competências, enquanto fracassos são fundamentalmente obras do acaso, ou seja, da má sorte. Prepare-se para colocar em xeque algumas certezas sobre o funcionamento do mundo e perceber que muitas coisas são tão previsíveis quanto o próximo passo de um bêbado depois de uma boa noitada. Pessoal, quando olhamos rentabilidades passadas, precisamos encará-las como consequência não apenas de fatores previsíveis, como, por exemplo, a competência de um gestor, mas também de fatores imprevisíveis, que naturalmente carregam certa dose de aleatoriedade. Um fundo de investimento com a melhor rentabilidade nos últimos 6 ou 12 meses, ou ainda uma determinada commodity que tenha dado altíssimo retorno no passado recente, não necessariamente serão boas indicações para a sua carteira. O fundo pode ter apostado numa estratégia ineficiente para você, mas que tenha dado certo naquele período da análise. A commodity pode ter subido muito de preço por questões macroeconômicas e ou geopolíticas que têm poucas chances de se repetirem. Com isso, eu sempre sugiro que uma boa análise precisa ir muito além de 1 ou 2 resultados recentes. Uma boa dica é olhar a rentabilidade passada em diferentes períodos, bem como indicadores de risco. Aconselho olhar rentabilidade e volatilidade em períodos tais como 1, 3, 6, 12, 24, 36 e até 60 meses. Dessa forma, você reduz as chances da aleatoriedade afetar a performance da sua carteira, bem como aumenta a probabilidade da decisão ser eficiente. Embora isso não seja capaz de garantir eficácia no curto prazo, ou seja, de garantir um belo retorno no mês seguinte, se você mantiver uma estratégia eficiente e adequada por longo prazo, suas chances serão muito boas. Que o diga o famoso investidor Warren Buffett, que, reza a lenda, um dia proferiu as seguintes palavras: ora, o problema das pessoas é que elas querem ficar ricas rapidamente. É muito mais fácil enriquecer aos poucos. Pessoal, deixo claro que, de forma alguma, quero passar a ideia de que investir é como jogar dados. Definitivamente não é. Caso eu apontasse nessa direção, eu estaria rasgando tudo que estudei ao longo da minha vida. Há bastante conhecimento envolvido, bem como técnicas econométricas de gestão para se construir carteiras eficientes. E ressalte-se que carteiras eficientes diferentes se aplicam para objetivos distintos, de forma que a definição de eficácia afeta diretamente a definição de eficiência, sempre nesta ordem. E com isso, ao final do dia, digo e confirmo: a melhor estratégia para a sua eficácia é a eficiência, ao menos no mundo dos investimentos. E esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Tudo que eu faço é com muito carinho para você. Até o próximo!